Toda Manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Tudo que a saúde da sua família precisa. Friburgo Shopping. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. E Animamed. Aqui a saúde do seu pet importa. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, o nosso Toda Manhã tá entrando no ar com muita vontade de fazer você feliz. É bem-vindo mesmo, com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade. E nesse dia que a gente não sabe se sente frio ou calor, né? Estamos aí num outono, já chegando para o inverno. Maio costuma ser um mês bem friozinho aqui em Nova Friburgo, principalmente quando vai chegando o aniversário da cidade, né, em 16 de maio. Então já estamos acostumados com isso. Deu 5 horas da tarde, o sol se pôs, pronto. Aí começa aquele friozinho gostoso da serra. E é a nossa alta temporada, vamos aproveitar. E o céu fica a coisa mais linda. Mostra aí pra gente. Essa imagem é lá do Colégio Anchieta, agora pela manhã. Olha isso, meu Deus. Primeiro nós temos aí um colégio fazendo 140 anos. Colégio Anchieta aniversariando. Uma pequena homenagem, né? Uma singela homenagem. Aliás, gente... se você quiser fazer um tour pelo Colégio Anchieta e conhecer o que você tem lá de história, mostra de novo essa imagem, Lu. A imagem é do Oduvaldo Júnior no drone. Eu fiz um tour pelo Colégio Anchieta há pouco tempo e eu fiquei muito assim entusiasmada com tudo que eu vi. São relíquias. São coisas que têm muita história, tem coisas muito estranhas e coisas fantásticas. Eu fiquei assim, me interessou a sala de música, nossa, os instrumentos, a delicadeza de como foi arrumado. Aí tem uma sala de aula antiga com aquelas carteiras que cabiam dois alunos, carteiras boas de madeira e abria, né, para você colocar o material. Hoje a gente vê uma coisa, né, tão esquisita assim, tão, sei lá, não é muito aconchegante. E o colégio tem muita história. Tem hora que dá até um certo medinho em alguns lugares que você passa, porque as histórias contam muitas coisas assim, também estressantes. E aí você entra em um lugar, entra em outro e vai percebendo como que as coisas foram mudando. A biblioteca é a coisa mais linda. E é fácil, tá aqui. Às vezes a gente vai para outra cidade conhecer um prédio histórico, né, com tantas histórias, é tão lindo. E aqui nós temos o Colégio Anchieta, onde você pode conhecer. Marque um tour, geralmente ele acontece aos sábados pela manhã. Você entra depois no teatro, nossa, é a coisa também mais linda. A construção em si, o jardim interno, é lindo, é lindo. Vale a pena conhecer a escadaria de madeira. Então, assim, tem muita história e o colégio preserva isso. É muito importante, muito interessante. O lado onde as crianças estudam, né, ali fica fechado só quando realmente tem visitação e os próprios alunos também têm direito, mas quando tem uma visitação guiada. Faz isso. Aproveita um sábado pela manhã e marque. Vai lá, conheça, porque vale muito a pena. Aliás, nós temos muita história aqui em Nova Friburgo. Umas nem tão boas, outras maravilhosas, como todo lugar, né? Nova Friburgo também passou por poucas e boas. E essa história é legal ser contada porque
uma cidade sem história é uma cidade sem futuro. É uma história que a gente não tem nada. E Friburgo tem muita coisa boa, muita coisa boa. Temos lá a Fundação Dom João VI na praça, temos teatros, temos o Colégio Nossa Senhora das Dores, que também tem o Teatro Sânia Cosmelli, todo remodelado, todo reformado, que preservando a história, mas levando tecnologia. Lindo teatro, lindo. Então nós temos, assim, nós somos uma cidade muito rica, sem falar do céu, que é realmente um dos céus mais atraentes do Brasil, principalmente um dos melhores céus para observar no Brasil. Então a gente perde, né? Olhando para o celular, esquece de olhar para cima. Esses dias eu olhando à noite, num lugar pouco iluminado, eu estava vendo, gente, Netuno, estava muito brilhante no céu. E vem pesquisadores e vem astrônomos do mundo inteiro aqui para Friburgo fazer isso. Então, aproveite a cidade que você tem, vale muito a pena, muito. E temos também cultura. A cultura, então, sempre fala mais alto. Daqui a pouco a gente vai receber o Beto Grilo para falar do WCD, um festival onde vai pulsar criatividade em Nova Friburgo. Mas nós temos também, neste sábado, dia 18, a partir das 20 horas, lá na Clínica de Arte em São Pedro da Serra. Eu adoro esse nome porque Clínica de Arte parece assim que você está indo ao médico, né? E na verdade, cultura cura também, cura a alma. Vale a pena a gente curar a nossa alma. Vai receber o recital do Ferreira Ritter, que tem o objetivo de divulgar o repertório latino-americano. Tem, é claro, convite para você. Olá, pessoal da Serra de Friburgo. Nós somos o Du Ferreira Richter e temos um convite especial para vocês. Nosso próximo concerto será na Clínica de Arte São Pedro da Serra, no sábado, 18 de abril, às 20 horas. Com um repertório com compositores brasileiros e europeus. Não haverá venda de ingresso, porém a gente conta com a contribuição consciente do nosso público. Esperamos vocês lá. Até lá! Então, muita coisa boa, vamos aproveitar. É a Clínica de Arte em São Pedro da Serra, sempre com atrações super legais para você se esbaldar, para você se curar. É isso, São Pedro da Serra, Lumiar, os 8 distritos de Nova Friburgo, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua identidade. É simplesmente fantástico. Você consegue fazer um turismo local de muita qualidade, sem falar da nossa gastronomia. É claro que muita coisa precisa ser resolvida, óbvio, né? E aí é a cobrança que a gente precisa fazer para o nosso governo, executivo, legislativo. A gente precisa arrumar muitas coisas na nossa cidade, muitas mesmo. Vou falar assim de certas coisas que precisam ser ditas e que não necessariamente fazendo chacota, fazendo memes, sabe? A vida não é um meme. A vida, ela, principalmente quando a gente paga os nossos impostos, a gente precisa do serviço em troca. Então, muita precisa ser arrumada. Muita mesmo. E estamos num ano eleitoral, estamos num ano onde nós vamos escolher novamente o presidente da República, os nossos deputados federais e estaduais, os nossos governadores, e a gente precisa ter ciência disso. Vem aí uma Copa do Mundo antes da eleição e nós não podemos ficar distraídos, não podemos. Escolha da maneira que você busque realmente pesquisar e saber realmente o que quer.
O que você quer para o Brasil? O que você quer para a sua cidade? Como cidadão e não como um fanático ideológico, não como não pensando na religião, não pensando em lado pessoal, pensando sim na coletividade, porque o serviço público é a coletividade. Se eu pago o meu imposto, eu quero o meu serviço, eu quero o serviço prestado. E realmente a gente está vendo que está demorando, porque o dinheiro sai rápido do nosso bolso, da nossa conta, e demora a chegar da maneira que a gente precisa. Então, aí você fala assim, ah, mas a Luciana não precisa de saúde pública. Quem disse? Quem disse? Eu já fui para o Raul Sertã, tomar uma antitetânica que não tinha. Fiquei, mofando um tempão, fui recebida, fiz lá minha ficha, fui encaminhada para tomar a antitetânica lá e não tinha. Então, quando eu falo, eu não fico falando porque o outro me disse ou deixou de dizer, não. Eu falo porque eu vivo também. E muitas pessoas precisam. A saúde, ela é fundamental para a nossa vida, ela é fundamental para o ser humano. Então a gente precisa, sabe o quê? Eu sempre lembro de Ulisses Guimarães, que Deus o tenha, falava uma coisa que eu sempre lembro. Medo político só tem medo de uma coisa: povo na rua. Lembre-se disso. Mas por questões que a gente realmente precisa. Vamos às ruas pela saúde, pela segurança, pela falta do que a gente tem. E não por A, B, C ou D. Não por homens e mulheres que estão lá no poder, mas por causas, pelas causas. Que não adianta, sinceramente, eu acho, que não adianta ficar só na internet falando e não agindo. E manifestação pacífica sempre, sem quebradeira, sem nada. Sabe por quê? Porque se quebrar, se fizer isso, quem paga a conta depois somos nós mesmos. É gritar, berrar, botar um megafone e protestar. Isso sim, político tem medo. Porque essas coisas de internet faz nem cosquinha, gente. Faz nem cosquinha. Notícia, eu como jornalista eu falo, as notícias elas vão, depois vem outra, que seguem de novo, e o povo esquece, é assim? Então, fique por dentro da história, das notícias e manifeste-se. Manifeste-se não através de memes, vamos botar a boca no trombone. E vou te falar uma coisa, eu tô junto, tá? Eu tô junto. Para uma causa, eu vou para a rua. Por homens e mulheres, jamais. Levantar bandeira de A ou B, jamais. Porque eles são obrigados simplesmente a fazer o que nós pagamos para ser feito. Por A ou B, eu não vou para a rua. Mas por causas necessárias, para o dia a dia, daquilo que a gente paga, com certeza eu vou. Só lembrando que tem promoção na sexta-feira, vou mostrar o presente da sexta, participe do sorteio Imperatriz das Louças, um faqueiro de mármore preto, né? Imita mármore, não é de mármore, com várias peças, são 4 de cada, não é isso? 4 colheres menores, 4 maiores, garfos e a faquinha. Lindo, 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 lindo. Presente da Imperatriz das Louças, é só você ligar, participar, que o sorteio vai acontecer na sexta. Você sempre sabe que é S de sexta e S de sorteio aqui no Toda Manhã. Então,
Só pode ligar e participar, combinado? Nome, telefone e o bairro de onde está falando. Um breve intervalo comercial, eu já tenho ali uma tartelete terminando de assar no forno e eu vou fazer uma tartelete crocante de amendoim, de dar água na boca. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu sou Rosângela. Sou Marcos, nós éramos professores, tivemos uma certa dificuldade para engravidar, né? Mas depois a gente fez uma fertilização em São Paulo, que deu certo. 4 embriões e 4 bebês. Houve uma mobilização da Unimed para ampliar o neonatal, fazer uma contratação de pessoal. Nós também adoramos a ideia porque a questão de ser atendido próximo da gente, por pessoas que a gente conhecia, era muito melhor, muito mais viável, né? Então a gente acreditou muito nisso, deu tudo certo. E hoje é a alegria da gente, da nossa família, a gente só tem a agradecer, né, a Deus, em primeiro lugar a Deus, né? E depois a toda a equipe, todas as pessoas que participaram desse processo. E aqui na Unimed, todo mundo que abraçou a nossa causa. Muita gratidão a todos, a equipe, a Unimed. Unimed Serrana RJ e Hospital Unimed Nova Friburgo. Tudo que a sua saúde e de sua família precisam. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed. Aqui, a saúde do seu pet importa. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Tem novidade Toyota. Tem novidade na Toyosserra. Chegou o Yaris Cross, o SUV mais esperado do momento. Modelos a partir de R$ 151.990. Agende um test drive. E tem mais. Corolla Sedan, o campeão da categoria. Com R$ 10.000 de bônus ou até FIP no seu usado. Tudo com até 10 anos de garantia. Vem pra Toyosserra e garanta o seu Toyota 0 km. Acesse toyosserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. O friozinho gostoso chegou e as coleções já estão esperando por você. No Friburgo Shopping tem moda, acessórios, tecnologia, perfumaria, beleza, decoração e ótica para renovar o seu estilo. Quer um passeio completo? Tem cinema, fast food e estacionamento para a sua comodidade. Passe no Friburgo Shopping. Aproveite as novidades da estação e descubra. O charme do inverno começa aqui. Friburgo Shopping, o shopping da praça. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida. Beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Vem aí o Dia Mundial da Criatividade. De 21 a 23 de abril, Nova Friburgo vai sediar o maior festival colaborativo do mundo. Serão dias de oficinas, palestras, experiências e encontros que conectam arte, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E o melhor, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Então, não esqueça, de 21 a 23 de abril, World Creativity Day em Nova Friburgo. As inscrições já estão abertas. Participe com a gente. Apoio TV Zoom.
Bom, gente, vamos para a cozinha. Olha, vocês não têm noção do que acontece nos intervalos comerciais desse programa. Daria muito meme para você aí de casa. Mas vamos fazer uma tartelete crocante? Vamos lá. O que você vai precisar para essa receita? A Lídia acordou super empolgada hoje e são várias etapas para fazer essa receita. Vamos começar pela massa? É porque é bastante coisa. Para fazer essa massinha aqui, nós vamos precisar levar para a geladeira, porque ela precisa ficar no ponto para poder abrir com o rolo, tá? Então, o que você vai precisar para essa massinha? Vamos lá, deixa eu pegar aqui eu estou usando a luva do Salvador, porque ninguém comprou uma luva, eu tenho a mão muito fina, e a minha luva é PP, ninguém merece, né? E essa daqui é G, aí complica a situação aqui da pessoa, mas tudo bem. Pelo menos P, né? Farinha de trigo. Vamos colocar aqui os ingredientes secos. Açúcar. A gente está usando aqui o açúcar de confeiteiro. A massa fica um pouquinho diferente, mas dá para usar o açúcar refinado, tá? Inclusive, dá para usar o açúcar mascavo, vai ficar também bem gostoso o sabor. Eu estou fazendo isso aqui porque o açúcar de confeiteiro, ele é um pouquinho pelotado, eu deveria ter passado aqui na peneira, mas não tem problema. A gente vai tirando um pouquinho esses gruminhos que saem fácil, tá? Na mão mesmo você sente, no tato. Uma pitadinha de sal, pitadinha, tá? Não é colher, não é colher de chá, não é colher de café, é uma pitadinha de sal para realçar o sabor, que faz toda a diferença. Aí na tartelete eu vou usar amendoim moído, tá vendo? Ele já traz um pouquinho de oleosidade para a massa, mas nós vamos ainda usar manteiga. Ó, a gente está misturando aqui todos os ingredientes secos. E vamos pegar aqui no congelador, eu deixei gelando, margarina. Hoje eu vou usar margarina, mas é importante que esteja gelada, ok? Ó, principalmente a margarina, porque se ela ficar fora da geladeira, ela fica muito cremosa. Então, o ideal, ó, aí você vai com a pontinha dos dedos e vai misturando os ingredientes. Por que com a pontinha dos dedos? Para manter a manteiga gelada. E massa de tartelete a gente chama de massa quebrada. Existem vários tipos de massa quebrada. Essa aqui é a massa doce, uma, né, das massas doces. Ó, existe a massa quebrada salgada, sablé, brisé, tem várias. Agora eu não vou lembrar de todas. E vamos colocar também uma gema bem amarelinha da Granja Barcelos, né? E eu não vou tirar a película não. Por quê? Porque é Granja Barcelos, o vinho nutritivo que não precisa... Eu nunca tiro, tá? A gema do ovinho da Granja Barcelos. E aí o seguinte, você vai ter uma massa mais amarelinha por conta dessa nutritividade. Existe essa palavra? Não. Inventei agora. É uma massa que vai ficar mais amarelinha por conta desse ovinho da Granja Barcelos. Então, gente, tá vendo? Ela tá bem esfareladinha. Aí você fala, como é que você vai abrir isso? Calma, que é agora que a gente junta.
gente pega, eu tô com essa pulseira, não deveria estar, mas agora não. Ó, você vai juntar toda a massa. Tô fazendo assim por causa da pulseira. Ó, vai juntar toda a massa. Aí você pode amassar. Você não vai sovar a massa. Você vai só juntar para que ela possa descansar. Aqui na minha luva ainda tem massinha, vamos aproveitar. E essa fica uma massa muito saborizada por conta do amendoim. Ó, juntou, vamos colocar aqui num filme plástico e vamos levar para a geladeira. Ó, toda emboladinha com filme plástico para ela poder descansar na geladeira, tá? O ideal é que fique pelo menos uns 20 minutinhos, ok? E vamos pegar uma massinha já pronta, que a Lídia deixou aberta para mim. Ela tá até muito gelada. Ó. Você vai abrir, é importante que abra num plástico. Aí você fala assim, ah, mas esse plástico é especial. Não é. Sabe aqueles plásticos que você compra blusa, essas coisas todas? Dá para você usar tranquilamente, é só higienizar, tá? Higieniza com álcool e você pode abrir a massa. Só enquanto a gente faz isso, eu já vou colocar o açúcar para caramelizar. Você vai colocar o açúcar somente seco, é o que a gente chama de massa, de caramelo seco, tá? Tira um pouquinho aqui os gruminhos, espalhe um pouco o açúcar. Ó, e vamos deixar caramelizar para que a gente possa fazer o pralinê. Eu já tenho um pronto, porque também tem que deixar o quê? Esfriar. Vamos voltar aqui para a massa. Vamos fazer tartelete nessa forminha de tartelete pequenininha. Você tem aquelas de quiche, se você quiser fazer uma maior, mas o legal dessa receita é fazer ela pequenininha. Essa forminha aqui é muito baratinha e você encontra lá na Imperatriz das Louças, tá? Ela tem o fundo, ó, removível, então você consegue depois tirar com facilidade. Então, se você gosta de fazer umas coisas diferentes, gosta de curtir a cozinha, então faz isso porque vale a pena. Vou até medir aqui mais ou menos. Cadê aqui uma faquinha para eu... Ó. Agora, caramba, essa massa ela tá tão amanteigadinha que ela foi só tirar do... Ih, quase que eu esqueci aqui, ó, do fundo. Ó, estão rindo aí de mim, né, suas danadas? Olha só, mas ela tem que estar gelada para fazer isso, tá? E olha que ela tá bem... Só colocar por toda a bordinha, não bota ela muito fininha. E ó, para tirar as beiradinhas, é só... Aí a gente coloca aqui para... Onde que eu vou botar? Que aqui você me deu pralinê, não? Então, mais uma vez, pega... Deixa eu ver aqui a calda. Pega a massa. Não se esqueça de botar o fundo da forminha. Ó. E... Caramba, eu tirei a massa do congelador e ela rapidamente amoleceu. Mas é assim mesmo, ok? Ó. Coloca
assim, e vai... E o medo de aparecer da Lídia é maior que tudo. Ó. E tira as beiradinhas com a mão mesmo. E você não vai perder nada, tá? É necessário fazer o quê? Furinhos. Tô fazendo aqui aos poucos. Ó, furinhos com um garfinho, para ela não estufar, principalmente o fundo. Um pouquinho aqui das laterais. E eu já tenho uma ali assadinha que eu vou só montar. Vou voltar pro caramelo, ó. Lídia vai terminar essa daqui depois. Vou voltar pro caramelo aqui. O caramelo seco, a calda seca, você pode mexer, tá? Você só não pode mexer a calda quando leva água. Aí você tem que deixar transformar no caramelo até secar. Se você ficar mexendo, ele desanda. Ó. Ai, gente, é um dos aromas que eu mais gosto. É o açúcar caramelizando. Tem alma de confeiteira mesmo, tem jeito não. Ó, já caramelizou. Tá com manteiga aquela forma ali, Lídia? Ó. Já podemos desligar e vamos colocar amendoim. Amendoim para fazer o pralinê. Vamos misturar bastante amendoim para ficar um pralinê gostoso, tá? O pralinê é a calda sempre com algo crocante. Pode ser nozes, fica igual um pé de moleque, né, gente? Ó, igual um pé de moleque. Aí nós vamos pegar o tabuleiro que está untado, tá até com desmoldante, e espalhar aqui, ó, para a gente depois conseguir. E já tá esfriando. Ó, a gente acende aqui atrás no. Vamos amolecer. Isso aqui é o pralinê. Quer dizer, é a base do pralinê. Vou explicar o que é o pralinê agora. Rapidinho ela, ó, foi. Pronto. Hoje você me deu trabalho, hein, Lídia? Tava animada. Ela tava com vontade de comer tartelete. Ou pralinê. Então, o pralinê é isso daqui, frio, porque simplesmente você vai não processar, você deve colocar pilão assim, e macerar assim, ó. Amendoim, ok? E aí nós vamos montar a tartelete, que vai ficar muito saborosa. E vamos. A tartelete é uma coisa muito fácil. Tá? A tartelete é o seguinte: saiu do forno, espera esfriar um pouquinho, ela aqui no pratinho. Você vai primeiro colocar o pralinê, porque a gente quer um toquezinho crocante. Ó. Cuidado para quebrar queixo, hein? Tem que estar com o dentinho bom. Esquece não. E se não tá, procura estar. Porque a saúde bucal é muito importante para a vida da gente. Não é fácil não. Ó. Brigadeiro, que todo mundo sabe fazer, tá? Não preciso de ensinar a fazer brigadeiro aqui. Ó, um brigadeiro mole.
um brigadeirinho mole que vai ficar um espetáculo isso aqui. Chegou a me dar... Sabe quando você saliva? Acabou de acontecer isso comigo. Delícia. Ó, coloca por toda. Tartelete de pralinê de amendoim. Delícia, hein, gente? Olha isso. Tem como dar errado, né? Aí a gente coloca um crocantezinho em cima para... Delícia! Isso é bom demais da conta. E é tão bobo de fazer. Dá trabalho? Dá trabalho, mas você viu que a massa não tem nenhum tipo de coisa difícil. Ela só precisa do tempo de descanso para você conseguir abrir e modelar depois as forminhas, tá? Se quiser fazer uma tartelete grande, usa também essa mesma forma. A gente tem uma aqui, lá na Imperatriz também tem, de quiche, né? Uma maiorzinha, que aí fica uma tortinha. Também vai dar certo, porque essa massa tem como você trabalhar dessa forma. Mas olha só, é uma sobremesa individual. Tartelete, geralmente, a gente faz como uma sobremesa individual, principalmente com o crocante. Se você fizer uma grande, na hora de cortar, o atrito do crocante com a massa vai quebrar. Então, o ideal é fazer individual. Aqui, ó, pralinê daqui a pouco, ó, já tá endurecendo, não tá mais porque tá no fogo aqui, no quente, né? É só colocar num pilãozinho e socar até ele desfazer assim em pedaços menores e ficar crocante. Sabe aquele bombom crocante? É um pralinezão lá dentro e eu adoro. Então é isso, gente. Faz, dá certo, fica uma delícia. Eu vou dar uma mordida nisso aqui antes de pedir intervalo comercial, porque eu e chocolates temos assim um caso de amor e eu adoro amendoim. Adoro. Tá aqui uma combinação perfeita. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar de WCD, que já está chegando. Vamos falar sobre os nossos animais através da Animamed. Tem muita coisa boa, não sai daí não. Enquanto isso, vai ligando e participando da nossa promoção. Um breve intervalo e a gente volta já, ó, mas com mordida, porque tá uma delícia. Depressão resistente a medicamentos? A Clínica Monfrey trabalha com terapia para quadros de alto risco. Entre em contato agora mesmo e saiba mais. Rua General Osório, número 4, sala 306. Centro Médico do Suspiro. Telefone 22 9 9787 6782. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. A Animamed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a Animamed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na Animamed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. Animamed. Aqui, a saúde do seu pet importa.
Vem aí o Dia Mundial da Criatividade. De 21 a 23 de abril, Nova Friburgo vai sediar o maior festival colaborativo do mundo. Serão dias de oficinas, palestras, experiências e encontros que conectam arte, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E o melhor, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Então, não esqueça, de 21 a 23 de abril, World Creativity Day em Nova Friburgo. As inscrições já estão abertas. Participe com a gente. Apoio TV Zoom. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Sabores nas ruas, música no ar e encontros que viram memória. Nova Friburgo é assim. E de 17 a 19 de abril, a Praça do Suspiro se transforma em palco de experiências para o Arte Beer. Uma festa repleta de arte, cultura e boa companhia. Sinta, brinde, celebre. Arte Beer, festival de cerveja artesanal. Beba com moderação. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Eu sou Rosângela. Sou Marcos, nós éramos professores, tivemos uma certa dificuldade para engravidar, né? Mas depois a gente fez uma fertilização em São Paulo, que deu certo. 4 embriões e 4 bebês. Houve uma mobilização da Unimed para ampliar o neonatal, fazer uma contratação de pessoal. Nós também adoramos a ideia porque a questão de ser atendido próximo da gente, por pessoas que a gente conhecia, era muito melhor, muito mais viável, né? Então a gente acreditou muito nisso, deu tudo certo. E hoje é a alegria da gente, da nossa família, que a gente só tem a agradecer, né? Deus, em primeiro lugar, a Deus, né? E depois a toda a equipe, todas as pessoas que participaram desse processo. E aqui na Unimed, todo mundo que abraçou a nossa causa. Muita gratidão a todos, a equipe, a Unimed. Unimed Serrana RJ e Hospital Unimed Nova Friburgo. Tudo que a sua saúde e de sua família precisam. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. O friozinho gostoso chegou e as coleções já estão esperando por você. No Friburgo Shopping tem moda, acessórios, tecnologia, perfumaria, beleza, decoração e ótica para renovar o seu estilo. Quer um passeio completo? Tem cinema, fast food e estacionamento para a sua comodidade. Passe no Friburgo Shopping. Aproveite as novidades da estação e descubra. O charme do inverno começa aqui. Friburgo Shopping, o shopping da praça.
Atenção, cliente Toyota. Você sabia que o seu Toyota pode ter até 10 anos de garantia? Realizando as revisões periódicas na Toyosserra, essa garantia pode ser renovada ano após ano. Seu Toyota está fora da garantia? Não se preocupe. Pode ser possível reativar a cobertura. O benefício é válido para veículos Toyota a partir do ano 2020. Para saber se seu veículo se enquadra no Toyota 10, ligue para Toyosserra. 2225258100 ou acesse toyosserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Mais que um restaurante, uma experiência. Na Adega Rubi, cada prato harmoniza com vinhos selecionados para surpreender você. Viva esse momento! Estamos localizados no Espaço Arp. Esperamos por você. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Para você aí de casa, lembra o que está chegando? WCD. E você não pode perder, não pode ficar de fora, porque é uma vida pulsando em nossa cidade que você tem que participar. E é claro que o Beto Grilo, que é o líder do WCD 2026, está aqui com a gente para falar dessa programação. Seja bem-vindo, Beto. Muito obrigado, Luciana. Sempre bom, sempre ótimo estar aqui, né? Poder falar aí do WCD. Estive aqui mobilizando, né? Sim. E a gente teve um número de inscrições assim incrível, de pessoas querendo participar. Legal. E agora estamos na fase do público chegar e se inscrever para as atividades, né? Legal. Ontem mesmo o pessoal esteve aqui, estava gravando aqui, e me botaram na fita, né? Eu vi o vídeo. Para a gente poder falar. E todo mundo precisa participar, né? Primeiro vamos explicar novamente o que é o WCD. Então, o WCD é o World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade. Muitas pessoas perguntam, por que o nome em inglês? Porque é um festival global. Ele acontece em muitas cidades simultâneas, no mesmo período, no caso, o período de realização dele é 19 a 23. Aqui em Friburgo ele acontece do 21 a 23. Mas esse ano, por exemplo, a gente está em 45 cidades do Brasil, em diversos estados. 6 cidades de Portugal e mais a Ilha da Madeira. E às vezes ano passado teve no Cazaquistão, já teve ano de ter nos Estados Unidos. Então, assim, cada ano vai acontecendo, né? Então, por isso o nome em inglês, porque é para comunicar para a comunidade global, internacional. Né? E é isso, é um festival colaborativo, né, de criatividade no sentido mais amplo da palavra. Não é só sobre cultura, arte, estética, é criatividade em todas as áreas. E a gente faz esses dias justamente para que a comunidade criativa da cidade se encontre e a gente possa trazer essa temática na pauta, né, para a gente estar pensando uma série de coisas para a cidade. Legal. E o interessante é que você já me falou de algumas atividades que eu tô doida para participar, viu? Porque vai ter muita coisa legal. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Até mesmo como fazer a inscrição depois. Exatamente. Esse ano a gente está trabalhando muito, a terceira edição do evento em Friburgo, né? Então, assim, a gente já falou disso, mas é bom retomar sempre. Sim. O evento chega em 2024 na cidade com a Bianca Mota. Ano passado ele foi liderado pelo Marcelo Verlier e esse ano eu estou de frente.
E, na verdade, o nosso papel, quando a gente fala liderar, é porque a gente é um grande movimento com propósito. Sim. É mais do que um evento. Então, a gente precisa mobilizar parceiros, voluntários, pessoas tudo que queiram... né? É tudo voluntário, ninguém ganha nenhum cachê, nenhuma remuneração para fazer o festival, justamente porque ele é um grande movimento da cidade. Sim. Então, e aí esse ano a gente optou por não fazer só uma programação, né? Porque a gente entende que a gente está num momento do mundo onde o principal é a gente criar vínculo, pertencimento, a gente conviver, a gente trocar. A gente tem observado que as pessoas têm ido muito para os festivais e uma das partes que elas mais gostam é a troca, é o network, é conhecer outras pessoas, é conhecer o que o outro está fazendo. Não é mais só um show, é experiência, né? Tudo tá... Exatamente. Não é só, por exemplo, assistir uma palestra, mas é poder conversar daquela palestra depois com as pessoas que estão ali. Uma mesa redonda, um debate. Então, assim, a gente está construindo uma programação muito nesse sentido. A gente vai ter espaços onde as pessoas vão poder se reunir, conversar sobre o que está acontecendo, trazer as suas visões, né? Então, a gente construiu uma narrativa da programação. O primeiro dia é a criatividade como expressão, que é o dia 21. Então a gente vai ter atividades artísticas, a gente vai ter contação de história, a gente vai ter uma atividade muito legal com o movimento escoteiro, eles vão estar dando oficinas de nós, fazendo jogos, a gente vai ter atividades de corpo, vamos ter capoeira Angola, enfim, tudo que for relacionado à criatividade e expressão, atividade de sustentabilidade também. O segundo dia, a gente vai para a criatividade como a educação criativa. O primeiro dia, dia 21. Dia 21. Na terça-feira, feriado de Tiradentes, exatamente. Hein, gente? Vai estar todo mundo aí de boa na lagoa. Venham para o WCD. Aproveitar o dia. Aí o dia 22, que é esse dia meio útil, meio morto entre dois feriados, a gente vai ter a perspectiva da criatividade como educação criativa e desenvolvimento de habilidade. Então é um dia que a gente vai ter, assim... muitas oficinas, palestras, workshops. A gente vai estar... vamos ter palestras a criatividade ligada ao desenvolvimento profissional, habilidades criativas, por exemplo, se você é escritor, como você publica seu livro. Olha isso, que legal. Vamos falar sobre as artes impressas na economia criativa, vamos falar, por exemplo, do uso da IA para o design de produtos, vamos falar... Enfim, tem uma infinidade de atividades, né? A gente tem também atividades de corpo e sustentabilidade pela manhã. E... no dia 23, a gente tem o nosso terceiro dia, a gente está falando de caminhos criativos de futuro para Nova Friburgo. Então a gente vai ter um dia inteiro de atividades com conversas mediadas, painéis, palestras, voltadas... a gente começa o dia, por exemplo, com um painel que é sobre como a criatividade pode alavancar os setores tradicionais da economia de Friburgo. Depois a gente tem uma palestra falando como que a criatividade pode ajudar a gente a passar pelo desafio da crise climática. A gente tem depois uma palestra que é sobre o poder transformador do feito à mão, como que isso está impactando a economia nos territórios e como que essa atividade econômica é majoritariamente feita pelas mulheres e isso está transformando a vida dessas mulheres. A gente tem depois uma palestra falando sobre a importância das políticas públicas para a criatividade e inovação em Nova Friburgo. E por último, a gente tem uma palestra também falando sobre o mapa da indústria criativa no Brasil, o mapa do soft power no Rio de Janeiro e o papel de Friburgo como município que pode induzir, tanto pode se desenvolver a partir da indústria criativa e do soft power, quanto que ele induz o desenvolvimento regional, né? Sim, e com especialistas falando sobre isso, né? Todas as palestras são com especialistas desse último dia, então a gente tem nomes, vou citar aqui, por exemplo, a gente tem a Alice Freitas, que é da Rede Asta, que vai estar falando do poder transformador do feito à mão. A gente tem essa palestra que eu falei do mapa da indústria criativa, é uma palestra que vem um dos gerentes da Casa Firjan, lá do Rio de Janeiro, para falar, trazer, né, essa visão do quanto que a indústria criativa hoje move a economia no Brasil e quanto que Friburgo está muito inserido nisso. Legal. Então, por isso que a gente fala que é apontando caminhos de futuro, né? Porque, e a gente faz esse percurso justamente, a criatividade como a sua expressão, né? A criatividade como uma habilidade necessária para você desenvolver, para você também atravessar esse momento de transição que a gente está no mundo. A gente tem muitas transformações acontecendo na economia, na geopolítica, nas relações, enfim, uma série de coisas no clima. E a criatividade ela vem sendo apontada aí há mais de 10 anos, né, por diversos fóruns, como o Fórum Econômico Mundial, como os fóruns climáticos, como uma das habilidades fundamentais para a gente atravessar esses tempos. É um terceiro... Desculpa, gente, alguém está fazendo obra aí.
é um terceiro milênio muito desafiador. Exatamente. E o ser humano precisa se mover, né, movimentar, para não ficar depois obsoleto também, né? Exatamente, é sobre isso, assim, a gente está vendo assim, muito questionamento sobre as transformações, né, que a tecnologia traz, por exemplo, a questão da inteligência artificial, né, e sempre é apontado que é sobre a sua capacidade de ser criativo. Sim. Qualquer desafio que apareça no mundo hoje é muito mais sobre a sua capacidade de ser criativo e passar por aquilo, Sim. porque isso você vai encontrar caminhos. A gente vai encontrar caminhos enquanto sociedade, mas também enquanto indivíduo, né? Como que a gente vai... Não pode se acomodar, não, senão a gente vai perder. E não existe... outra coisa que a gente está trabalhando muito esse ano não existe esse... tem pessoas que nascem criativas e outras não. Não, a criatividade você desenvolve, né? Ela é uma habilidade que é totalmente desenvolvível, então não tem isso, não é um privilégio ser criativo, né? Alguns podem ser mais que outros, mas o desenvolvimento é para todos. É para todos, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem atividades de inclusão na nossa programação. Por exemplo, a gente vai ter uma atividade no dia 22 falando como que os jogos hoje, os games, né, os jogos eletrônicos, eles são inclusivos. Então, para as pessoas que têm neurodivergência ou que têm alguma outra condição especial, como que elas podem, né? E abre uma área, porque eu falo isso para os meus alunos, que quando eu fiz jornalismo não existia, nem se falava nisso. Você sabia que tem uma especialização de jornalismo de games? Pois é. Então são áreas também que vão se criando, jornalismo esportivo, tem o jornalismo de games, tem o jornalismo de games esportivos. Olha isso. É uma coisa assim incrível e assim pulsando, né? A gente vê que assim, a gente está tendo, por exemplo, muitas profissões estão deixando de existir numa velocidade absurda. Sim, mas outras tantas... Só que outras tantas estão surgindo a partir exatamente dessa transformação. Sim. Então é muito mais sobre a gente entender que é um momento de mudança, mas que como que a gente muda junto, do que como a gente fica num lugar às vezes de resistência e vai ficando realmente de fora do que está acontecendo, né? Aí a gente fala de história. Lembra da Revolução Industrial? Todo mundo vai perder emprego porque a indústria vai chegar, as máquinas vão chegar. E aí outros tantos se formaram de outra forma. Exatamente, porque agora, por exemplo, a gente vê, por exemplo, um exemplo, assim, né? Existe uma profissão hoje que é engenharia de prompt, que é voltada para a inteligência artificial. É isso então, aí. assim, a gente nunca imaginou, né, que essa seria uma profissão que surgiria. Ou qualquer outra, por exemplo, existem hoje profissionais que estão entendendo quais são os novos caminhos, por exemplo, para a estruturação das instituições, das empresas, porque também existem mecanismos de organização, né, empresarial e empreendedora que hoje eles já não cabem mais. Sim. Então, que tipo de novos profissionais você precisa, por exemplo, dentro de uma empresa, de uma instituição, para que ela realmente possa funcionar dentro do que está acontecendo no mundo hoje, né? E aí a pergunta é, você acha que você vai perder seu emprego? Só se você quiser, porque no WCD você vai ter uma visão aí 360 graus de tudo que está acontecendo e, eu posso fazer outras tantas coisas. Vai ser muito legal também. A gente vai ter, por exemplo, um painel do Cefet. Legal. Os alunos do Cefet vão apresentar, por exemplo, inovações que eles estão desenvolvendo aqui em Friburgo sobre robótica, automação da criação de tilápia, sistemas de automação para irrigação, para monitoramento de rios através da tecnologia. Então, assim, a tecnologia também ela vem para atender, né? Nesse mesmo dia, no dia 22, a gente tem no final do dia, às 17 horas no Sebrae, uma palestra do professor Cláudio Fernandes, que é o presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Friburgo, professor do Instituto de Saúde aqui da UF. Ele e mais a presidente da empresa Júnior, o pessoal do diretório acadêmico, eles vão estar fazendo uma grande mesa para discutir, por exemplo, quais são os caminhos hoje, os desafios e os caminhos para ser criativo hoje dentro da universidade. Porque a criatividade e a inovação precisa acontecer nesses ambientes, mas institucionalmente ainda existem alguns desafios. Então, como que começa a se trabalhar essa transformação, por exemplo, das instituições universitárias para que realmente não sejam só mais um espaço onde o aluno vai para receber conteúdo. Elas têm que ser grandes hubs, grandes laboratórios de criatividade, de inovação, né? Então, para isso, elas também precisam entender como que elas precisam funcionar e os professores, alunos também entender como eles podem colaborar nesse processo. Eu falo que um dos grandes desafios dos professores hoje, eu falo porque eu estou dentro de sala de aula, é fazer com que o aluno também se movimente. Exatamente. Porque ao mesmo tempo que ele quer, ele ao mesmo tempo acomoda.
Então, é um desafio tanto para professores quanto para alunos. Exatamente. Né? Eu acho que chega, principalmente o aluno universitário, que muitos chegam na faculdade cansados, né? Sim. E aí parece que alunos dormem em sala de aula, mas a gente entende que é o cansaço, é normal. E isso precisa mudar. Então, o professor, cada vez mais, ele tem que estar nesse desenvolvimento e puxando. É para todos, né? Sim. Eu falo que não tem... como é que fala? Ai, meu Deus... esqueci. Não tem profissão, né? Não tem faixa social, não tem nada disso. É para todo mundo. E os desafios a gente vê assim que as grandes respostas elas não surgem de cima para baixo, né? No sentido, vai surgir no governo, vai surgir. Não, elas surgem na verdade na nossa vida, nas nossas comunidades. Um dos temas que o nosso tema central esse ano é do reconhecimento global, o impacto local. Porque o Brasil é reconhecido como um país muito criativo pelo mundo, porém, assim, como que a gente está trabalhando a criatividade nos nossos territórios? E é ali que ela acontece. Então, é nos bairros, é nas comunidades, é nos coletivos, são dentro das universidades. Ali que está pulsando a possibilidade da gente ser criativo. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o conteúdo ele está em todo lugar. Se você quiser, por exemplo, você pode estudar qualquer assunto de dentro da sua casa. Se você for uma pessoa, né, que é mais proativo, mais autodidata, você pode fazer formações inteiras né, em termos de conteúdo sem sair de casa. Porém, qual é o diferencial hoje? Né? É a experiência, a vivência, né? É o vínculo, a conexão com outras pessoas, é o network. Então, é muito nesse lugar que também a gente está pensando o WCD esse ano, que é para a gente possibilitar esses encontros, sabe? Possibilitar que, por exemplo, ideias se encontrem, surjam novos projetos, onde podem surgir, a partir de uma inspiração que você está ali, você pode ter ideia de um negócio, você pode ter ideia, enfim, de uma solução para a sua realidade, para a realidade da comunidade que você está inserido, né? Então, a criatividade, ela atua desse lugar, né? Assim, nesse sentido que a gente está... Onde que a gente acha a programação? Então, eu passei um link aí para a produção, deve estar aparecendo. Tem um QR Code aí na tela. Aponta seu celular aí para... É o wcd26.com também. Se você clicar nesse link... wcd26.com. Você vai ser direcionado para a página de inscrições. Esse ano, a Organização Mundial da Criatividade, que é quem idealizou, né, e quem organiza esse grande festival global, ela criou uma plataforma digital, é a primeira plataforma criativa do Brasil. Você vai criar seu perfil lá, você vai se inscrever nas atividades, mas também você vai estar vendo ali toda uma comunidade criativa de todas essas cidades que estão realizando o WCD. Você vai filtrar, né, Nova Friburgo, para você poder ver a nossa programação, mas ali também, se você quiser ver a programação de outras cidades, você pode. Você pode ver conteúdos também relacionados à criatividade, enfim, né? E só assim para não sei se está dentro do WCD, porque no dia 23 é o Dia Mundial do Livro. Sim. Né? E existe um projeto no Brasil chamado Noite das Livrarias. Sim. E algumas livrarias aqui de Friburgo, vou falar, a Genipapo e a Tangolomango, elas vão fazer algumas atividades gratuitas para quem curte livros, né? Para quem curte literatura. Sim, a Genipapo é a nossa parceira, vai ter a nossa programação de literatura vai estar. Esse ano a programação está acontecendo todo aqui na ARP. Sim. Por quê? Porque a gente justamente quer possibilitar que as pessoas venham, se encontrem, permaneçam no evento. Se a gente dispersa muito, as pessoas não se encontram. A gente tem atividades vazias. A gente conseguiu esse ano fechar aqui com mais de 30 empreendimentos da ARP, assim, um clube de descontos. Nossa! Obrigada, ARP! Agora eu vou falar mal da ARP. Então a gente vai ter essa parceria. Desculpa. Não, tranquilo. A gente vai ter essa parceria aí para que as pessoas tenham descontos e permaneçam no evento. E a gente vai ter também... eu perdi o que eu estava falando aqui. Pois né? Porque com emoção ou sem emoção, aquilo toda manhã ao vivo, a gente não tem como se livrar desses percalços. Mas enfim, o que eu falar? A gente está falando das livrarias, né? A Genipapo é a nossa parceira. Legal. E o Laerte, que é o fundador da Tangolomango, né, que é uma livraria infantil, ele vai estar dando uma oficina no WCD também na Genipapo. Então isso mostra o que é colaboração na prática. São duas livrarias e tipo o proprietário, fundador de uma livraria está realizando atividades dentro de outra livraria, a Maria Fernanda super recebendo. Esse intercâmbio cultural, né? É isso, porque colaboração é isso, né? E como um festival colaborativo, a gente entender que assim,
Apesar de terem pessoas que ainda veem divisões no mundo, guerras e competições, isso está levando a gente para um caminho que a gente sabe qual é. Na verdade, a gente precisa construir colaboração, né? O futuro é coletivo, não adianta. E colaborativo, não né? Adianta. Ele é coletivo, colaborativo. Eu tenho falado sempre isso aqui. É o caminho possível, né? O futuro possível pra gente é realmente a colaboração, né? A natureza colabora, né? Numa floresta tá tudo colaborando, né? É isso aí. Assim, né? Não existe uma árvore puxando mais água para ela e deixando as outras na seca. Isso não existe, porque senão aquela árvore morre. Essa foi a melhor. É isso aí, é coletividade. Então, WCD acontece nos dias 21, 22 e 23. Faz aquele convite. Dia 21, 22 e 23 de abril, na ARP, a partir das 9 horas da manhã, a gente tem o Dia Mundial da Criatividade, um grande festival colaborativo. A gente vai ter feira de produtores locais, a gente vai ter muitas atividades artísticas, culturais, vamos ter ações educativas, vamos ter, enfim, especialistas trazendo temas. Todas as atividades são gratuitas, mas você precisa se inscrever. Se você tiver qualquer dificuldade na inscrição também, você vem e a gente te ajuda a se inscrever aqui, porque a gente precisa ter um controle de público. Na ARP? Aqui na ARP, né? Todas as atividades são aqui. Sim. Você pode ir no nosso Instagram. Não, eu digo, se a pessoa não conseguir se inscrever, você fala... Vem no dia do evento e a gente ajuda a escrever aqui, na hora. Ok, no dia do evento. Não precisa pensar assim, não me inscrevi, não vou. Claro, a menos que a atividade esteja cheia, porque a gente tem alguns espaços que ele tem lotação, mas de um modo geral, assim, vão ter ativações artísticas, a gente vai estar fazendo uma cápsula do tempo. Vai ter muita coisa legal. Muito bom, Beto. Tá na nossa programação também, a TV Zoom tá apoiando. A Zoom é super parceira, muito grato. A gente tem que ser, eu acho que outras TVs também estão participando. Sim, rádio, jornal. É isso aí, e é o que a gente fala, é a coletividade. Todo isso, é um evento da cidade, né? Assim, a cidade está abraçando realmente, a gente tem apoio de várias instituições que são representativas da cidade, né? Sim. Vários veículos de comunicação. É isso aí. Empresas que também estão chegando com recursos para coisas que a gente precisa realmente contratar, né? Como estruturas, material gráfico. Sim. Então, assim, é um movimento que é muito bonito, assim, a gente tem uma comunidade diretamente envolvida para o evento acontecer, entre voluntários, organização, pessoas que estão dando atividades, em torno de 100 pessoas que estão voluntariamente, gratuitamente realizando isso para a cidade. Porque a gente aprende também fazendo, né? É uma escola. É uma escola de colaboração. Muito obrigada, Beto. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E com certeza, até lá a gente vai falando ainda bastante disso. Sim. Combinado? Combinado. Obrigada. Até breve. Até. E você aí de casa, um pequeno intervalo. A gente volta já. Vem aí o Dia Mundial da Criatividade. De 21 a 23 de abril, Nova Friburgo vai sediar o maior festival colaborativo do mundo. Serão dias de oficinas, palestras, experiências e encontros que conectam arte, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E o melhor, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Então, não esqueça, de 21 a 23 de abril, World Creativity Day em Nova Friburgo. As inscrições já estão abertas. Participe com a gente. Apoio TV Zoom. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros.
Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na Animamed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. Animamed. Aqui, a saúde do seu pet importa. Tem novidade Toyota. Tem novidade na Toyosserra. Chegou o Yaris Cross, o SUV mais esperado do momento. Modelos a partir de R$ 151.990. Agende um test drive e tem mais. Corolla Sedan, o campeão da categoria, com R$10 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Tudo com até 10 anos de garantia. Vem pra Toyosserra e garanta o seu Toyota 0 km. Acesse toyosserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Eu sou Rosângela. Sou Marcos, nós éramos professores, tivemos uma certa dificuldade para engravidar, né? Mas depois a gente fez uma fertilização em São Paulo, que deu certo. 4 embriões e 4 bebês. Houve uma mobilização da Unimed para ampliar o neonatal, fazer uma contratação de pessoal. Nós também adoramos a ideia porque a questão de ser atendido próximo da gente, por pessoas que a gente conhecia, era muito melhor, muito mais viável, né? Então a gente acreditou muito nisso, deu tudo certo. E hoje é a alegria da gente, da nossa família. A gente só tem a agradecer, né? Deus, em primeiro lugar, a Deus, né? E depois a toda a equipe, todas as pessoas que participaram desse processo. E aqui na Unimed, todo mundo que abraçou a nossa causa. Muita gratidão a todos, a equipe, a Unimed. Unimed Serrana RJ e Hospital Unimed Nova Friburgo. Tudo que a sua saúde e de sua família precisam. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. O friozinho gostoso chegou e as coleções já estão esperando por você. No Friburgo Shopping tem moda, acessórios, tecnologia, perfumaria, beleza, decoração e ótica para renovar o seu estilo. Quer um passeio completo? Tem cinema, fast food e estacionamento para a sua comodidade. Passe no Friburgo Shopping. Aproveite as novidades da estação e descubra. O charme do inverno começa aqui. Friburgo Shopping, o shopping da praça. A NR1 mudou.
Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. O que é para você um ensino sem distância? Sou de Palmas Tocantins, Chapecó, Santa Catarina, Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul. Da Unopar, em Macaé. É sua grande oportunidade de fazer graduação agora. Comece a estudar agora e só faça o seu primeiro pagamento em mais. O mais importante, graduações como fisioterapia, farmácia, biomedicina, engenharias. Cara, por apenas R$ 299 por mês. Isso mesmo. R$ 299. E mais, cursos de graduação online a partir de R$ 99. E a grande vantagem de estudar agora é que você não perde nada, ainda ganha praticamente um semestre. Então, vem fazer graduação com a melhor do Brasil. E a melhor do Brasil é a Unopar. Estou te esperando, vem para cá e venha para a Unopar. De volta com o nosso Toda Manhã e olha, nós vamos falar uma coisa muito importante para a vida dos pets, tá? Você já fez limpeza de tártaro no seu bichinho? Pois é, gente, tártaro é grave, sabia? Não é só aquele bafinho que fica, não. Pode causar muitas doenças. E é claro, quem dá conta desse recado e traz todas as informações, eu estive lá na Animamed e conversei sobre esse assunto. Olá para você aí de casa, então estamos aqui mais uma vez com a doutora Lucila Monteiro e vamos falar sobre limpeza de tártaro. Estamos mais uma vez no Hospital Animamed. Tem muita dúvida sobre a limpeza de tártaro, né? Porque tem que ter anestesia, tudo mais. Explica pra gente a importância. Sim, na verdade tem que anestesiar o animal, a gente não consegue pedir para ele ficar quietinho com a boca aberta. Não é igual a dentista, Não, não. E mesmo assim eu acho que dentista acaba passando perrengue. Enfim. Total. Mas tem que fazer sim anestesia geral, é bem importante fazer essa limpeza de tártaro, porque a boca é a entrada, né? Sim. Então a gente pode ter, existem muitos relatos de endocardiose. Nós temos relatos também de deposição de complexo antígeno-anticorpo no rim. Você vai explicando pra gente o que significam essas coisas. Tá, vamos lá. Endocardiose é uma inflamação das válvulas do coração, tá? Porque a gente tem uma gengiva que está muito inflamada. Sim. Essa inflamação, ela pode cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ela pode ir para qualquer outro órgão, né? Tem predileção coração e rim, e começa a ter alguns problemas, né? Então a gente tem um problema renal, principalmente, e um problema cardiológico. Sim. Então sempre que a gente faz a limpeza de tártaro, mesmo que esteja no comecinho, já é uma prevenção de doenças futuras. Então eu indico muito fazer limpeza de tártaro. É normal em gatos e em cachorros? Sim, é muito normal. Claro que tem algumas raças que têm uma tendência maior, né? Eu acho que o campeão vai ser um Maltese, Yorkshire, esses pequenininhos. Já sei, tem que trazer. Eles têm uma tendência maior à formação das placas. Existem rações que ajudam na prevenção. Existe pasta de dente. O ideal seria a gente sempre, né, que faz uma alimentação, escovar os dentes dos pets. Mas a gente não faz. Então, aí fica uma dúvida, porque às vezes o pet não deixa, né? Ele não é fácil, não é igual escovar o nosso ou num bebê, de uma criança, né? Essa aceitação é difícil. O ideal é pegou o pet bebezinho, já começa a fazer essa escovação. A minha nunca deixou, nem pequititinha. Ela pulava igual uma pulga. Então tem que... Então, mas tem biscoitos. Agora a gente já tem outras maneiras de conseguir fazer essa limpeza de tártaro. Claro, um animal de 5 anos que já tem todas aquelas placas, não adianta ficar agora fazendo a escovação porque não vai resolver. Infelizmente vai ter que anestesiar.
Tem alguns animais que vêm para fazer a limpeza de tártaro e o dente já tá bem molinho, tem abscesso às vezes formado em raiz. Sim. Então é hora de correr, né? Exatamente. A minha tá de 4 para 5 anos, então é hora de providenciar logo, e eu já anotei. Né? Então é hora de chegar logo e... Sim, para evitar problemas futuros. Uma vez que faz a limpeza de tártaro, depois a manutenção, já vira uma prevenção para uma próxima? Sim. Aí o ideal é que não faça novamente, né? Ou pode acontecer? Essas raças pequenininhas, geralmente de 6 em 6 meses a gente acaba fazendo essa limpeza de tártaro para evitar perder dente. Sim. Mas aí é importante fazer também o tratamento. Exatamente. Quando for fazer a escovação. A escovação, que vai ser difícil, mas a gente tenta. Sim, exatamente. Os biscoitos, né? Sim. Acontece se não trazer no período que dê para fazer a limpeza, vai perder os dentinhos. Vai. É bem comum chegar bichinho assim com... Eu acho que 9 anos é o que mais acontece. Você vai para tirar um tártarozinho, sai um monte de dente. Já sai. Já tá todo mundo preso no tártaro. Bom, o negócio é sempre a prevenção, né, doutora Sim. Lucila? Não tem como correr de certas coisas. Se a gente quer um bichinho saudável, né? Tem que prevenir. Prevenir com uma alimentação boa, limpeza de tártaro, remédio de pulga, carrapato, vacinação. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, mas a consulta é sempre necessária. Sim. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Sim. Vamos a quem entende. Quem entende é aqui no Hospital Animamed, não é isso? Certo. A equipe toda unida para falar a mesma língua, quando Sim. você mesmo fala. Exatamente. Certo. Então, onde fica o Hospital Animamed? Fica na Avenida Walter Machado Tedim, número 795, lojas 3 a 6, ao lado do chimarrão. É isso. Vem para Animamed. Gente, e eu levei a minha pequenininha para fazer e assim eu fiquei muito feliz porque ela já foi castrada e tudo mais. E quando eu cheguei na Animamed, o anestesista, ele conversou comigo, ele falou todo o processo que ia fazer. Como ela tem 3 quilos, né, é muito miúda, então eu estava preocupada com questão de anestesia. E ela adormeceu no meu colo para poder fazer a limpeza de tártaro. Então é muito importante a gente ter essa confiança. E lá na Animamed você pode ter certeza que você fica bem mais tranquilo. É dia também de ir se cuidar. Já se deu de presente um tratamento que realmente vai deixar você de bem com a vida? Como diz a Cristal Estética, o lema, encarar a vida de frente? Então, quem pode vai à Cristal Estética, confira. Estamos aqui na Cristal Estética, esse lugar maravilhoso, agora com cenário novo, né? E com ela, doutora Solange Gonçalves. É bom sempre vir aqui. Eu acho também, eu adoro aqui. Que bonito que ficou aqui. Para comemorar os nossos 25 anos de Cristal, né? Aliás, entrando agora, ano 26. Exatamente, só no final do ano. Então nós vamos comemorar 25 anos o ano inteiro. O ano inteiro, com um quarto de século, né? É muita história boa, né? Tantas pessoas que passaram por aqui ficaram mais felizes, se cuidaram. Uma coisa que me dá muito orgulho também, além de todos os pacientes que a gente tem, que ficam felizes, que a gente consegue melhorar a autoestima, são os profissionais que passaram por aqui. Sim. Porque muitos profissionais passaram por aqui e depois abriram suas clínicas próprias. Isso é uma coisa natural de acontecer, mas todos levaram daqui a ideia e o compromisso de trabalhar com seriedade. Isso foi muito legal. Todos saíram daqui sabendo que a estética não é brincadeira, a estética é séria e tem que ser feita com ética. Perfeito. Aí a gente conseguiu passar isso para todo mundo. É isso, 25 anos. Então vem para Cristal, porque aqui você vai sentir toda a diferença. Aliás,
Já vamos pensar num ano diferente, se cuidando mais, e aquele tripé que você sempre fala, qual é? Exatamente. A gente está trabalhando agora corpo, né? A gente vai fazer esse aparelho, que é a radiofrequência em corpo, que é o Accent. E quando a gente trabalha corpo, gordura localizada, flacidez, a gente tem que pensar, como a Luciana falou, nesse tripé. O tratamento, dieta e exercício. Uma coisa sem a outra não vai funcionar. Não adianta você tentar tirar uma gordurinha do abdômen se você sai daqui e vai ali na esquina e come uma torta doce, cheia de chantilly por cima, deliciosa, mas não pode. Não pode ser todo dia, né? Sim. Todo dia, pô, não é que você vai ficar sem comer sempre. Isso, né? Mas não pode comer todo dia. Eu também concordo com você. Eu acho que essa coisa do radicalismo é muito ruim. Eu não sou assim, não consigo. Eu preciso de vez em quando um chantilly. De vez em quando. Eu acho que se a gente faz uma dieta legal no dia a dia, né, de segunda a sexta, você come legumes, frutas, carne, que é importante, ovo. Sim. Mas no final de semana você tem seu crédito lá. Você pode comer sua torta, pode tomar sua cervejinha, né? Você tem o crédito. Sim. Mas tem que ter, o dia a dia tem que ser saudável. Sim. Saudável é para saúde. E a gente brinca, né? O que você comeu entre Natal e Ano Novo, você não pode comer entre o Ano Novo e o Natal. Verdade. Né? Então vamos seguir agora. O Natal e o Ano Novo passaram, ficaram para trás, a gente enfiou o pé na jaca. É uma época, né, que tem muita coisa gostosa, mas a gente não pode seguir isso. Não pode. Para sempre. Não vale a pena, né? Não, e não dá. Não dá. E o Accent, ele trabalha justamente essa gordurinha, flacidez. Quais são os benefícios? Então, o Accent é a radiofrequência. Radiofrequência é uma energia bem interessante que eles transformaram a radiofrequência, essas ondas de radiofrequência, em energia. Aí, quando você utiliza esse aparelho, essa energia, ela é bem interessante o que ela faz, porque ela vai mobilizar as moléculas de gordura, então ela cria calor ali. Sim. Aí esse calor que a gente consegue chegar na superfície a 40 graus, lá embaixo chega a quase 60, porque não pode chegar a 60 aqui em cima, você não tem uma pele, mas lá embaixo ela chega. Aí esse calor vai fazer o quê? Vai aumentar a vascularização, vai aumentar a drenagem daqueles líquidos inflamatórios que ficam ali, vai aumentar a absorção, a quebra dessa célulazinha de gordura, melhorando flacidez, melhorando a gordura localizada, melhorando também pós-operatório, que você fica com aqueles líquidos retidos, pós-operatório de cirurgia abdominal, de lipoaspiração. Aí tudo isso melhora muito com a radiofrequência. É um aparelho que a gente usa bastante e sempre associado a outros protocolos. A gente, como eu falei, né, a gente utiliza a radiofrequência para flacidez, a gente utiliza para gordura localizada e a gente utiliza para pós-operatório. Para gordura localizada, para flacidez, a gente associa a outro protocolo. Para gordura localizada, eu posso fazer a injeção daquelas esvaziadores de gordura, que é uma injeção que funciona muito bem, ela quebra aquela gordurinha, a gente faz essa associação. E para flacidez, a gente associa com a injeção do bioestimulador. Que aí eu vou injetar em toda aquela região o bioestimulador que vai estimular colágeno. Sim. Aí a associação da radiofrequência, que é o Accent, junto com o bioestimulador, vai melhorar essa flacidez da pele. Sim. E a associação da radiofrequência com os esvaziadores vai melhorar a gordura. Você está falando que você vai injetar, né, um remédio. Sim, isso. Isso é médico, né? Isso. É importante, exatamente. Porque a gente vê muita notícia que dá errado. Então tem que ser feito por um médico dermatologista. Exatamente. A gente tem visto muita complicação. Sim. Isso é uma coisa séria, tem que ser feito com bastante critério. A gente tem que colher a história do paciente, muitas vezes pedir exames laboratoriais, para ver se esse paciente pode fazer esse tipo de tratamento. Perfeito, perfeito. Porque algumas, lúpus, por exemplo, pode fazer? Não pode. Às vezes a pessoa nem sabe que tem. Nem sabe que tem, exatamente. Então, você colhe a história clínica, a história familiar, para saber se essa pessoa pode ou não fazer. Muitas vezes as pessoas estão usando um anticoagulante que pode dar sangramento. Sim. Tudo isso tem que ser colhido uma história clínica. É importante uma consulta,
né? Essa consulta depois é abatida do Sim, valor do sim, tratamento. Exatamente, sim. Para você poder fazer esse protocolo. Isso, a gente faz essa consulta tem um valor mais baixo, aí eu faço o protocolo e depois esse valor da consulta é descontado no protocolo de tratamento. E quantas sessões, dependendo de cada caso, até quantas? Então, vai variar do protocolo. O protocolo do Accent a gente faz 10 sessões, uma vez por semana. E aí eu intercalo a cada 15 a 20 dias as injeçõezinhas para tirar a gordura, ou a cada 30 a 60 dias a injeção para estimular o bioestimulador. Vai depender do protocolo que for para cada caso. E isso tudo está onde? Aqui na Cristal Estética. Aqui a gente está olhando por uma jabuticabeira que já está começando a dar jabuticaba. Aqui é muito gostosinho. Sim. Nessa casa bonita, no final da Rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. Isso, venha para a Cristal Estética. É isso, cuide-se, você merece, se dê de presente e faça todos os procedimentos que precisa na Cristal Estética. A gente vai ficando por aqui. Pois é, quartou, mas na sexta a gente volta com o sorteio de brindes da Imperatriz das Louças e muito mais, você não pode perder. Até sexta, 10h30, toda manhã tá de volta. Beijo, até lá. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Tudo que a saúde da sua família precisa. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. E Animamed, aqui a saúde do seu pet importa.